Olá, mulheres da minha vida, sejam bem-vindos a uma história real e eu já vou falando pra vocês. Põe um fone de ouvido, pega uma pipoca, arruma uma louça pra lavar, uma casa pra limpar, porque esse negócio aqui vai demorar, esse negócio aqui é longo. Tô avisando, é longo. Eu não li toda a história porque eu quero descobrir junto com vocês o que a Sandra tem pra nos dizer. Pode ser que seja interessante, pode ser que seja maçante, mas sempre tem alguma coisa pra nos ensinar. Olá, Sil, eu me chamo Sandra, tenho 47 anos e sigo seu canal há poucos meses. Encontrei na busca de encontrar mais informações sobre narcisistas e abusadores. Assim, assisti centenas de vídeos de vítimas contando suas histórias de terror com abusadores. Bom, sou detalhista e quero contar minha história com detalhes, para que venha a servir de alerta para outras pessoas. Me casei com 20 anos e meu marido tinha 21. Não era mais uma menina boba apaixonada, pois me casei porque encontrei um homem perfeito aos meus conceitos de criação. Pois já tinha me apaixonado antes e não deu muito certo, porque não me senti amada pelo primeiro amor. Sempre tive uma autoestima muito elevada, sempre me achei bonita, charmosa e atraente, e que eu merecia um homem que me amasse de verdade. Me casei virgem e me orgulho disso. Tive 2 filhos, uma menina e um menino, que são a razão da minha vida. Fiquei casada por 16 anos e foi os melhores anos da minha vida. Claro que com muita luta e coragem. Acredito que fiz um bom papel de esposa e de mãe. Meu marido era de uma família cristã, então depois de nos casarmos, decidi seguir a religião dele. Era tudo perfeito aos meus olhos. Claro que tínhamos nossos defeitos e problemas, mas nada que fosse fora do normal. Sempre fui muito resolvida, não esperava nada na mão, corria atrás e não esperava nada cair do céu. E ensinei o mesmo para os meus filhos. Mesmo com um marido bom, que não me negava nada, fazia de tudo para mim e pelos filhos. Eu gostava da minha independência, pois sou muito orgulhosa e nunca gostei de depender de ninguém. Fui muito mimada pelo meu marido. Tudo o que queria, ele fazia ou me dava. Era uma dondoca e não sabia muito das maldades do mundo, pois vivia dentro de uma bolha. Minha vida era minha família, meu trabalho e a igreja. Não me arrependo de nada, pois eu gostava muito da vida que tinha. Tinha um marido apaixonado, bonito e fiel, que causava inveja em muitas mulheres. Numa sexta-feira, meu marido chegou de viagem do trabalho, pois ele trabalhava numa empresa que prestava serviço em outro estado. Como ele era responsável pelas obras, em especial nesse estado, e ganhava um bom salário, e não via nada de errado, até porque ele estava de volta toda sexta-feira e cumpria todos os deveres como marido, pai e pela igreja. Pois ele tinha um cargo muito alto, era um exemplo de homem e me orgulhava dele. Nessa sexta-feira que ele chegou, ele estava estranho. Não me beijou, não me olhou nos olhos. Logo pensei, ele me traiu, eu tenho certeza disso. No outro dia, perguntei se ele não tinha nada para me dizer e ele se fez de desentendido. Fui bem direta e disse, com toda certeza você me traiu. Ele negou, dizendo que eu estava louca. Não insisti mais, só disse que tinha certeza. Passou uma semana, quando voltou novamente de viagem, ele confessou que realmente tinha me traído. Primeiro ele confessou para os líderes da igreja que tinha adulterado, tinha sido um adúltero, e que não queria fazer mais parte da religião. Entregou todos os seus cargos e pediu para que o excluíssem do hall de membros da igreja. Meu mundo de Alice desabou. Parecia que o mundo estava acabando ali naquele exato momento. Ele disse que só foi um deslize e que não faria mais. Lógico que eu não acreditei. Percebi que meu casamento tinha acabado ali, minha família toda. E eu, que tinha tanto orgulho, como eu ia lidar com isso? E os meus filhos, que tinha tanta admiração pelo pai? Fiquei louca, perdi a paz que tinha, a alegria, a segurança de uma esposa e mãe, feliz e segura. Na verdade, ele estava apaixonado por outra mulher e não queria mais ter compromissos com a igreja. Por quê? Porque assim ele podia fazer o que quisesse. Prestem atenção. Meus filhos e eu já não tinha tanta importância para ele.
Só vinha para casa a cada 15 dias e quando chegava não ficava em casa. Ia para os bares com os amigos da empresa e só voltava bêbado. Nossa vida ficou triste e sem graça. Meus filhos choravam muito, não tinham mais o pai que tanto admiravam e nossa vida mudou da água para o vinho, ou melhor, do mel para o fel. Suportei tudo por um ano na tentativa dele mudar e voltar a ser aquele homem e pai que eu tanto admirava e respeitava. Sil, eu sei que vai ficar muito grande a minha história, mas só você para contar e fazer um vídeo. Bom, vou continuar. Eu me separei em 2010, depois de um ano de sofrimento. Tinha que ter certeza que ele tinha uma amante. Ele negava tudo, dizendo que eu era louca e ciumenta. Mas esperei com paciência para não perder minha razão e não ser injusta com os meus filhos. Então um dia ele chegou em casa, depois de quase 20 dias fora a trabalho, o celular dele não parava de tocar e ele não atendia. Perguntei para ele, por que você não atende o celular? Ele respondeu que era da empresa e que estava cansado de atender telefone. Eu estava louca para acabar com aquela situação. Continuei dizendo, atende este celular. Por fim, ele atendeu bem na minha frente. A pessoa do outro lado supostamente perguntou onde ele estava. E ele respondeu, estou na casa dos meus filhos, vim visitá-los. Eu disse, visitar não, você está na sua casa com a sua família. Então ele foi para o escritório e ela gritava toda hora para ter uma explicação. Como eu e as crianças estávamos por perto, ele desligava toda hora o celular. Foi então que entrei no escritório, tomei o celular da mão dele, corri para o meu quarto, me tranquei no banheiro e esperei ela ligar. Sil, até o nome dela eu já sabia. Eu só queria desmascará-lo. Por muitas vezes eu pedia para me separar, para ele viver a vida dele e eu viver a minha, pois eu não queria perder minha juventude vivendo uma mentira. Mas ele não tinha coragem. Eu via na cara dele que não suportava voltar para casa. Nós éramos um problema para ele. Então, trancada no banheiro, quando ela ligou novamente, eu atendi. E disse que era a esposa do amante dela, que ele ainda era casado e que nunca tínhamos nos separado. E que a partir daquele momento ele estava livre para ela ficar com ele, pois eu não amava mais e não fazia questão nenhuma de querer um homem que não sabia quem era. Talvez você conhece ele melhor do que eu, falei e desliguei o celular. Naquela mesma noite coloquei ele para fora de casa e ele foi embora. Eu estava uma fera de raiva, revoltada e com muito ódio. Eu chorei, fiz todo tipo de drama típico de uma menina mimada, fiquei amarga, triste e sem rumo. Mas mesmo com toda a dor, eu não desisti de mim e nem dos meus filhos, que na época era uma menina de 14 e um menino de 10, que foram o meu porto seguro. Eles cuidaram de mim, cuidavam da casa, levavam café e comida na cama para mim. Sofremos todos juntos. Eles foram mais fortes do que eu. Eu via neles uma fortaleza. Então, passei uns dias de luto, levantei a cabeça e fui cuidar da minha vida e do futuro dos meus filhos. Claro que mais do futuro dos meus filhos do que meu. Quando me separei, estava desempregada, pois perdi a conta do trabalho para poder decidir minha vida e reabastecer minhas forças para recomeçar uma nova etapa. É muito interessante quando a gente se vê na história dos outros, né? Eu também tinha 2 filhos pequenos, ele também estava apaixonado por outra, eu também falei com ela pelo telefone, eu também botei ele para fora. Como é isso, né? De você perceber que a pessoa, ela fica encontrando desculpas para não voltar para casa. Ela não tem interesse de voltar para casa. É como se a gente virasse realmente um problema, um estorvo na vida deles. Vamos continuar, porque o negócio aqui é longo, como eu falei para vocês. Comecei a trabalhar por conta própria, era microempreendedora, trabalhava de 12 a 14 horas por dia, não tinha hora para parar, era meu refúgio. Trabalhei muito, fiz algumas viagens, fiz coisas que nunca tinha feito, do tipo beber uma cerveja na praia, um bom vinho, ir em shows de artistas que eu admirava, mas isso não acontecia com frequência. Estava sempre focada no trabalho e não tinha muitos amigos, pois os que eu acreditava que tinha era da minha vida passada, a qual não queria nem lembrar e me manter à distância para não ter que ficar dando satisfação. Não foi fácil seguir sozinha. Tinha noite que chorava, ficava triste, mas não deixava meus filhos perceberem, pois para eles eu era uma rocha, e eu era mesmo. O tempo foi passando, eu fui me acostumando com a situação e depois de 3 anos arrumei
um namorado e ficamos 1 ano e meio juntos. Foi bom, mas não foi nada muito sério, pois eu não queria ter uma pessoa ao meu lado antes dos meus filhos seguirem suas vidas, pois eles tinham planos e o pai e eu dávamos todo o apoio. Em 2016, minha filha foi estudar em outro estado, fazer faculdade numa universidade federal. E meu filho no ano seguinte foi estudar fora do país. Bom, enfim, eu consegui. Meus filhos estavam fazendo o que queriam e eu sozinha. Pensei, agora é minha vez de viver a minha vida. Sil, agora eu vou contar a parte de terror. Gente, eu não sei porquê, mas eu fiquei toda arrepiada. Eu estou toda arrepiada aqui, toda arrepiada. Bom, nossa senhora, uma energia aqui, esse negócio aqui, gente, se protege aí, ó. Faz aí o sinal da cruz, interessante. Muita gente me perguntando o que é essa pedra aqui. Isso aqui é uma ágata rosa, procure no Google o significado, mas é uma pedra de proteção também. Aqui começa uma história da minha vida, a qual eu sonhava ter novamente. Antes do meu filho ir morar fora, conheci uma pessoa de 48 anos em um grupo do Facebook. Em agosto de 2016, começamos a conversar e a cada dia o assunto fluía muito bem. Era um homem simples e que tinha uma história parecida com a minha. Assim ele me dizia. Ficávamos horas no WhatsApp. Ele me dava toda a atenção, era compreensivo, educado, não faltava com respeito, pois coloquei umas regras para a gente conversar. Nada de chamada de vídeo e nada de ficar pedindo fotos impróprias porque eu acho nojento. Eu também acho nojento. Ele concordou dizendo que também achava horrível. Ficamos conversando por 3 meses à distância. E decidimos que íamos nos conhecer pessoalmente. Decidimos que eu ia até a cidade dele porque eu tinha mais flexibilidade com relação ao meu trabalho, pois eu trabalhava por conta própria. Sil, tenho que ser sincera, não vou mentir. Eu não senti nada por ele, não fazia meu tipo. Parecia ser muito feio, não tinha uma vida estruturada, tinha um emprego razoável, mas eu não me importava mais com isso. Só queria recomeçar minha vida ao lado de um homem de verdade, que crescêssemos juntos e que tivéssemos uma vida tranquila. Seus filhos também eram maiores de idade e para mim aquilo estava perfeito. Uau, gente, que triste isso. Caramba, ficar com alguém que você não gosta. Ai, que horror. Vamos continuar. Então, viajei para conhecê-lo. Finalmente chegou o momento. Peguei o avião e com menos de 2 horas estava na cidade dele. Eu estava muito nervosa, com receio de não gostar dele, mas pensei, já estou aqui, agora é encarar. E ele estava lá. Já tinha horas, meu Deus, quando vi aquele homem me deu vontade de voltar. Eu, uma mulher de 43 anos, muito bonita, estava bem arrumada, eu malhava, me cuidava muito bem. Não tinha nada a ver nós dois. Fomos para a casa dele. No dia seguinte, ele me levou para conhecer sua família e filhos e alguns amigos. Foi bom, gostei de todos. Tudo era do jeito que ele me contou. Ficamos 3 dias juntos, passeamos. Ele me levou para conhecer sua cidade, que é linda, eu amei, tudo perfeito. Voltei para casa com muita dúvida, indecisa se era aquela vida que eu queria para mim. Sil, eles eram simples, mas pessoas boas e trabalhadoras. Cheguei em casa decidida a não ficar com ele, mas não sei explicar, não consegui terminar. Ficamos conversando por 3 meses todos os dias e ficamos bem íntimos. Percebi que estava gostando dele, só que não queria admitir para mim mesma por ser muito exigente. Sentia uma atração, não sei explicar, era algo diferente, mas paixão não era. Na intimidade nos demos muito bem. Então, por mais de 1 ano ficamos assim. Eu ia para a cidade dele a cada 2 meses. Era muito bom, gostava de estar com ele, me sentia segura e amada. Foi então que depois que meu filho foi estudar fora, decidimos morar juntos e nos casar. Eu fechei meu negócio, vendi tudo, aluguei minha casa, compramos um apartamento e fui embora para começar uma vida nova. Estava muito animada, cheia de expectativas, super eufórica. Enfim, estava eu morando numa cidade nova, casa nova, tudo novo. Sil, minha lua de mel não durou 1 semana. Com 5 dias, ele me agrediu, me humilhou, me rebaixou na presença dos seus familiares e eu entrei em choque. Não sabia mais o que fazer. Tudo o que sonhei foi destruído ali naquele momento. Nunca fui tratada daquela maneira tão baixa. Gente, até eu entrei em choque agora. 5 dias? Não vou entrar aqui em detalhes desse assunto porque não quero me expor muito, mas foi por uma coisa muito boba
que qualquer outra pessoa agiria de uma forma bem natural. Ele se transformou de um homem calmo em uma fera, ou melhor, em um verdadeiro demônio. Foi horrível. Disse que eu ia aprender a viver. Ele me olhava com ódio. Uau! A partir dali, minha vida perdeu o sentido. Não sabia o que fazer, estava perdida, sem dinheiro para voltar, pois tudo o que tinha investi nesse relacionamento. Depois ele foi se aproximando, disse que não ia fazer mais, mas deixou bem claro que a culpa era minha. A culpa é sempre da mulher, né? Para esses homens, para esses embustes escroto, a culpa é sempre da mulher. Sil, não tinha nada que fizesse esse homem admitir seu erro, e isso me matava por dentro. Eu, uma mulher que nunca tinha sido maltratada, livre, independente, inteligente, não ia aceitar viver com aquele monstro. Decidi perdoá-lo. Eu não entendi. Eu não ia aceitar viver com aquele monstro. Decidi perdoá-lo. Gente, vocês entenderam o que ela quis dizer aqui? Tá confuso. Ou melhor, deixar a poeira baixar para eu pensar no que iria fazer. Ah, entendi. Mas as humilhações continuaram. Ele me agrediu mais uma vez na frente dos amigos e filhos. Foi mais horrível ainda. Naquelas alturas, eu já estava muito abalada, totalmente em choque e virei um zumbi. Todo dia era uma humilhação. Eu era burra, cadela e cretina. Me mandava tomar naquele lugar como se fosse a coisa mais normal. Eu não tinha esses hábitos. Ele dizia que era normal casal brigar e xingar. Eu que era muito sensível e que não aguentava nada que ele fazia. Gente, presta atenção nisso aqui. Ele dizia que era normal casal brigar e xingar. E que eu era muito sensível e que não aguentava nada. E que ele ia fazer eu ficar forte, criar couro. Até para respirar eu já tinha medo. Eu não li isso, gente. Eu não podia falar nada. Dava opinião, dizia que eu era burra, que minhas ideias eram ridículas. Ele queria que eu aceitasse tudo o que ele falava. Eu não podia discordar em nada. Se achava o homem mais inteligente do planeta. Dizia que a NASA tinha que estudá-lo porque era diferente e que todas as outras pessoas eram escrotas. Eu sentia até náuseas. Ele gritava no meu ouvido como se eu fosse surda. Falar a verdade, estava ficando mesmo. Ele queria mudar meu jeito em tudo, de pensar, de se vestir, de comer, tudo mesmo. Sempre fui uma mulher de opinião e autêntica. Ele tirou toda a minha força e energia, minou minhas forças. Arrumei um emprego de gerente na minha área em uma empresa perto da minha casa. Meu objetivo era trabalhar, juntar dinheiro para voltar para minha vida. Fazia de tudo para suportar calada, até eu resolver minha vida novamente. Mas era difícil, ele fazia eu ajudar nas despesas da casa. Eu não tinha direito de comprar um chinelo. Dizia que eu não era centopeia. Uau! Não me importava de ajudar com as despesas. O problema é que ele queria controlar até o meu dinheiro. Ele me tratava mal em qualquer lugar, no restaurante, supermercado, na casa lotérica. Ele não se controlava. Ele me destruiu por dentro. Dizia que ninguém ia me querer, que eu era burra. Só ele que me suportava. Muitas vezes tentava ter uma conversa com ele para a gente viver bem, mas não adiantava. Nada adiantava. Acabava em mais humilhações. Eu me fechava cada dia mais. Saí do meu emprego, arrumei outro para ganhar mais na esperança de preparar a minha fuga. Mas não conseguia trabalhar. Quando chegava do trabalho, me dava uma crise que não sabia o que era. Quando chegava no trabalho. Era horrível ouvir as vozes das pessoas, me irritava, meu coração disparava, eu sentia dor no peito, até desmaiar eu desmaiei. Conseguia trabalhar 3 vezes por semana, não tinha forças para nada. Só queria ficar trancada no quarto debaixo do cobertor. Fiquei tão ruim que ele levava comida na cama para mim. Aí comecei a perceber que ele gostava de me ver daquele jeito, porque toda vez que eu ficava melhorzinha, ele arrumava um jeito de me deixar mal de novo. Era horrível, desgastante. Ele arrumava a casa, lavava roupa, fazia comida, dizia que não se importava de fazer as coisas da casa. Então, quando percebi que eu precisava de ajuda, que estava doente, totalmente debilitada, chamei ele para conversar e falei: por favor, me ajuda, eu estou doente, não consigo fazer nada. Minha vontade é de morrer. E ele dizia: seja forte, levanta a cabeça, você é fraca demais. Não pode deixar essas coisas te destruírem. E eu dizia: mas foi você que me deixou assim, você acabou comigo. E ele dizia:
Não fiz nada de mal, só quero que você fique forte, uma mulher de verdade. Chegou a dizer que se soubesse que eu era tão frágil não tinha casado comigo, que deu um vacilo grande. Eu via que ele estava louco para eu morrer. Eu sentia nos olhos dele um olhar frio e sóbrio. Tinha medo dele. Por fim, saí do meu emprego, pois não tinha condições físicas e nem psicológicas para trabalhar. Eu estava destruída, morta, um zumbi. Chegou um tempo que ele começou a fazer eu acreditar que tudo era culpa minha, que eu não me adaptei, que estava sentindo falta dos meus filhos, e não era nada disso. Eu dizia, meus filhos estão bem, trabalhei muito para eles estarem onde estão. Ele ameaçava quebrar as coisas da casa por qualquer coisa. Muitas vezes saía correndo de casa com medo dele me agredir. Eu não podia perguntar nem se estava bem, como foi o dia dele. Tudo era motivo para me xingar e me humilhar. Dizia que eu só falava bobagem e pelas últimas tentativas pedi novamente para ele me ajudar a me levar no médico, porque eu não conseguia me erguer sozinha, que precisava de ajuda. E a resposta dele foi cruel. Ali eu senti que para ele eu não era nada. Eu era um lixo humano. Ele disse que se fosse para ele gastar dinheiro com saúde, ele ia gastar com ele, porque ele era mais velho do que eu e que estava precisando fazer uma bateria de exames. Fiquei ainda pior depois de ver tanto desprezo. Foi então que naquele momento falei para ele que ia para casa da minha mãe. Ele disse, vai mesmo. Vai ser bom para você, que ele ia ficar me esperando, que ia cuidar bem dos meus filhos de estimação que ele odiava. O meu medo era ele fazer mal aos meus bichos, mas não tinha outra escolha. Eu ia embora ou morreria ali aos poucos. Comprei minha passagem e fui. Levei apenas a mala de bordo. Não tinha ânimo nem para fazer as malas. Quando cheguei, meu filho foi me buscar no aeroporto, porque ele estava passando férias com o pai. Cheguei na casa da minha mãe, fui recebida com todo amor e carinho por minhas tias. Fizeram uma recepção bem calorosa para mim. Estava precisando me sentir gente, mas não mudou muita coisa na minha cabeça. Eu achava que quando chegasse ia voltar minhas forças, minha coragem de viver. Fiquei 3 meses na casa dos meus pais. Contei meio por cima, não queria deixá-los preocupados porque já são de idade. Bom, depois de 3 meses eu voltei para minha casa. Lembrando que fiquei 1 ano e meio vivendo essa tortura psicológica. Morando na minha casa vazia, não tinha nada, só tinha fogão e eu fui me virando. Arrumei um emprego, mas não consegui trabalhar, entrava em pânico no meio de muita gente e barulho. Fiquei 3 dias. Estava na ruína, não sabia o que fazer. Não queria dar trabalho para ninguém, pois tudo o que estava passando, a culpa era minha. Eu escolhi mudar de vida, só que não conseguia me levantar. Não sabia mais quem eu era, estava perdida em um labirinto. Eu não entendi aqui se ela voltou para ele ou se ela voltou para casa que ela disse que vendeu para comprar o apartamento. Fiquei boiando aqui. Se alguém puder explicar isso aí, eu agradeço, porque foi o que eu entendi. Que ela vendeu o negócio dela, vendeu a casa dela para comprar o apartamento para pôr o embuste e morar dentro. Bom, eu fiquei 6 meses fora de casa. Ele nunca me ligou para perguntar se eu estava bem ou se precisava de alguma coisa. Às vezes eu que perguntava como estavam meus bichos e como ele estava, mas ele não me perguntava como eu estava. Foi então que decidi voltar para ele. Não porque amava, não sei o que sentia. Eu só estava perdida, não conseguia lutar. Não tinha condições de trabalhar e de me manter. Ele não morava na casa, ele só vinha dar... ele não morava lá na casa que ela comprou. Ela vendeu o apartamento e comprou uma casa lá. Eu não entendi essa parte. Só que estava fora... e o tempo que ela ficou fora, ele arrumou outra. Muito bem. Ele disse que eu tinha abandonado ele, que eu fui cruel. Ele me deixou louca, doente, me descartou sem compaixão nenhuma e a culpa era minha. Olha, gente, preciso falar um negócio aqui, sim. A culpa era sua, desculpa, a responsabilidade era sua sim, porque nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas. Você não gostou desse cara, você aceitou ficar com ele, vendeu seu negócio porque quis, vendeu seu apartamento porque quis, colocou ele pra morar lá porque quis, se manteve porque quis, na primeira agressão perdoou porque quis. Não tô tripudiando aqui na sua vida e nem falando que isso é legal, não é isso. É só porque a gente tem que entender que sim, a responsabilidade é nossa. Ele é o que é, ele é o que é. Se o assaltante tá na porta da sua casa, para entrar roubar, e você sabe que ele é um assaltante, você sabe que se você virar as costas ele vai entrar, você vai deixar a porta aberta para pagar para ver? Com aquela coisa de que a culpa vai ser dele? Não, a responsabilidade de fechar a sua casa, de trancar tudo é sua. E você optou por deixar a casa aberta. Então, assumir a responsabilidade
É uma ótima pedida para esse tipo de história. E aprendam com isso, meninas. Aprendam com isso. Mas tudo bem, achei até bom, porque eu precisava de paz. Minhas vizinhas me levaram ao psiquiatra, fui diagnosticada com síndrome do pânico e depressão. Com certeza, era isso mesmo. Comecei a tomar um medicamento fortíssimo e ainda não fiquei totalmente curada, pois ainda tomo remédio. Já tem quase 2 anos que estou aqui tomando remédio, ainda mais forte. Para me manter, eu faço faxina. Se eu acho que todo tipo de trabalho é digno, mas nunca achei que chegaria a esse ponto. É a única coisa que consigo fazer. Tenho mais de 2 profissões, mas exige dedicação e concentração. Qualquer coisa, tenho crise. Não posso me emocionar com nada. Estou aqui te escrevendo, tem 3 dias que estou escrevendo porque tremo muito. Esqueço o assunto. Mexe com o meu emocional lembrar de tudo que eu passei. Sinto que tirou a minha alma, minha essência. Não tenho mais identidade, não sei o que quero para mim, perdi a alegria de viver. Tenho saudade da mulher que eu fui. Preciso de ajuda, quero uma palavra de ânimo, sei que nem sei o que vai me ajudar. Quando comecei a tomar meus medicamentos, comecei a fazer pesquisas no YouTube sobre esquizofrenia e bipolaridade, então vi que não encaixava com o perfil de comportamento dele. Foi então que o YouTube começou a me mandar vídeos sobre narcisismo e sociopata. Tem 2 anos que estudo sobre esse transtorno, mas ele confundiu mais ainda a minha cabeça. Depois que voltei, ele virou um santo. Fala tão calmo que às vezes chego a pensar que a louca era eu. Não estamos juntos, não quero ele. Ele fez a família dele me odiar. E isso me deixa muito triste. Nunca fiz mal a eles. Sil, desde já agradeço o seu trabalho, faz uma grande diferença para todas nós. Beijos. Gente, eu vou ser curta e grossa aqui no que eu preciso falar para ela. Primeira coisa, você tem que sair dessa cidade. A pessoa sabe que o cara te fez mal. Ok, a culpa não é sua, é dele. E por que que você continua conversando com ele? Por que que você continua se relacionando com este embuste? Mais um Ferdinando para infernizar a vida de uma mulher que se sujeita a isso. Eu me revolto quando eu vejo que as mulheres pagam para ver. Você não disse que tem uma casa lá que você ficou que estava vazia? O apartamento aí não é seu, a casa aí não é sua, não sei se é casa ou apartamento. Venda! O seu problema é essa energia desse embuste que tá em você, é essa culpa que tá em você, tudo que você aceitou como verdade. Desde a primeira agressão, quando ele falou que a culpa era sua, você aceitou que a culpa era sua. E agora você precisa fazer o quê? Você precisa se perdoar. Eu sei que aqui tem gente que fala, né? Ah, porque depressão é uma doença séria, porque precisa de tratamento, porque não sei o que lá, porque esse negócio de lei da atração que a Silvana fala. Porque... Olha, pensem o que quiserem, mas eu já passei por tudo isso. Tudo que ela tá passando eu passei. Eu fiquei casada há 16 anos, eu fui traída, eu me separei e eu casei novamente com uma pessoa igual essa pessoa aí. A única coisa é que eu não vendi o meu apartamento para ir morar com ele. Eu fiz tudo isso e eu só consegui melhorar de vida quando eu saí de perto dele. Quando eu pude sair. Como que você quer recuperar sua vitalidade se esse homem continua te sugando? Põe tudo à venda, você não precisa nem voltar para sua cidade. Faxina tem em qualquer lugar. Você precisa tomar coragem para cortar esse laço que você não corta. E aí que eu falo, as pessoas são medicadas. O que é uma medicação? É fazer com que você não veja a sua realidade. Ok, muitas vezes a medicação faz com que aumente lá a sua serotonina, as suas endorfinas, os seus hormônios aí que você precisa. Mas é preciso viver o luto, é preciso viver o problema, é preciso assumir a responsabilidade. Esses remédios, eles são só para te tirar de um momento que você tá no fundo do poço e não sabe para onde ir. Eles são para te ajudar. Eles não são para você se esconder da realidade. Por que é fácil fazer faxina? Porque como ela mesma falou, porque não tem responsabilidade. Você só tem que esfregar e limpar, esfregar e limpar. E sabe por que ela se identifica com essa profissão? Que não é demérito nenhum fazer faxina. Toda profissão é digna. Ok, tá tudo certo. Eu já fiz muita faxina na minha vida. Muita. Eu cuido da minha casa até hoje. Isso é um tipo de faxina. Sim, eu limpo, eu esfrego. Eu também faço faxina na minha casa. Então não é disso que eu tô falando. Mas sabe por que ela se identifica com isso? Porque ela chegou nesse nível de descobrir que ela não tem valor para outra coisa. Que ela não tem mais capacidade. E toda vez que ela vai fazer alguma coisa que mostra
que é algo que está acima da posição que ela se colocou para se encaixar nesse homem aí, ela não consegue, ela entra em pânico. Não, isso não é para mim, isso não é para mim, eu sou uma coitada, eu sou uma fracassada. Eu sou aquilo que ele me transformou, que eu permiti, na verdade, né, me transformar. Eu só sirvo para isso aqui. Então, o que você precisa fazer é ter a coragem. Peça ajuda. É outra coisa também. Eu sempre fui uma pessoa de contar tudo para os meus pais, para o meu irmão. Eu sempre contei. A pessoa fala assim: ai, é que eu não quero preocupar as pessoas. Na verdade, não é isso. A pessoa tem vergonha de falar o que está passando, o que está acontecendo. Esse é o problema. É ter vergonha do que se transformou. Minha filha, volte para os seus pais, para os seus filhos. Você não disse que quando você se separou, seus filhos eram praticamente crianças, eles foram sua fortaleza? Agora, mas só que lá, né, gente, ó, presta atenção. Lá, a culpa não era dela. A culpa e a responsabilidade era do pai que traiu. Então, ela era a vítima. Ela estava ali naquela posição de vítima, como ela mesma falou. A dondoca ferida, né? A princesinha com problemas. Agora, aquela princesinha se meteu numa enrascada e tem o quê? Vergonha de falar. Mas se os seus filhos foram a sua fortaleza, foram uma rocha naquele período, significa que agora eles estão mais fortes ainda, porque eles já têm maturidade o suficiente. Abrace a sua família, já que você tem uma família que tá ali para te acolher, suas tias, seja lá o que for. Conte toda a verdade e se livre disso. Você só vai se livrar disso quando você aceitar. Você ainda não aceitou. Você sabe tudo o que aconteceu e você tá fazendo o quê? Cometendo o mesmo erro que a Silvana cometeu. Tentando estudar o que é este homem para justificar. Você quer buscar um culpado. Você quer que apareça assim: olha, ele realmente é um narcisista psicopata. Deus vem um anjo, vem alguém e fala: olha, tá aqui, ó. Tá aqui o pedigree dele, pra você falar: nossa, a culpa não era minha, era dele mesmo, ele é um monstro, foi ele que fez isso comigo. Mas eu vou te falar, você só tá perdendo o tempo da sua vida, o mesmo tempo que eu perdi, tentando buscar explicação e justificativa. E agora, ele tá um santo. Será que você não percebeu que ele era um santo quando você conheceu ele também? Você não percebeu que ele só colocou de novo a máscara de cordeirinho, mas que na verdade ele é aquele homem que te maltratou? Você não percebeu que ele não conseguiu o que ele queria, ainda que era te destruir? E se você continuar pensando que ele é um santinho, ele vai conseguir aquilo que ele não conseguiu, que é te destruir. Venda tudo. Recomece. Peça ajuda para as pessoas que importam. O que você está fazendo na cidade desse infeliz? Volta para suas raízes, pelo amor de Deus, porque no fundo, quando se tem uma família para onde voltar, é essa família que nos fortalece. Foi assim que os meus filhos me fortaleceram quando eu decidi voltar aqui para essa cidade e recomeçar e retomar a minha vida. Só assim você vai conseguir vencer. Vocês acham como que eu estaria se eu tivesse continuado lá no Rio de Janeiro? Se eu tivesse ficado lá como eu queria? Porque no fundo, eu não tinha mais relacionamento com a pessoa, mas eu não queria acreditar que não tinha dado certo. Como assim? Eu abri mão de tudo, abri mão da minha casa, dos meus filhos, da minha empresa, eu abri mão de tudo. E não deu certo? Não, eu não vou aceitar. É isso que está acontecendo com você. Você não quer aceitar que você fez tudo aquilo, que você tomou todas aquelas decisões e não deu certo. Então você está buscando nos livros uma explicação, um motivo para você ter feito tudo o que fez de livre e espontânea vontade enquanto estava lúcida. Gente, eu sei que pode ter pessoas aí que conhecem pessoas na internet e que dá super certo, mas me fala, quanto por cento dá certo? Vocês não viram o vídeo que eu coloquei aqui? Eu vou deixar aqui, do cara que ficou 15 anos namorando um fake e deu 4 milhões pra pessoa, faliu, deu tudo pra pessoa acreditando que era verdade? Então vocês acham realmente que nós precisamos ir pra internet procurar gente? Agora eu decidi que eu quero um relacionamento. Peraí, vou pra internet procurar um embuste. Ela disse que não gostou do cara, que não tinha nada a ver. E agora vem falar que a culpa é dele. Você já teve todos os sinais, minha querida. Então, você precisa agora se limpar dessas porcarias, desses remédios que você tá tomando, que não tá te deixando viver a realidade, e recomeçar. Aquela mulher forte que tava ali, que fez tudo, que superou o casamento e que abriu empresa, que trabalhava 12, 14 horas por dia, que venceu, ela tá aí dentro de você. Ela tá aí. Só que se você continuar se entupindo de remédio,
que ficam camuflando tudo, toda a realidade, colocando os paninhos quentes na ferida e não deixando a ferida cicatrizar realmente com aquela casca dura ali. Não lembra que ele falou? Que ele queria te transformar numa casca dura, numa mulher forte e tal. Na verdade, ele não precisa fazer isso. Essa mulher forte, ela tá dentro de você. Você só precisa resgatar essa mulher. E com as técnicas certas, e fazendo a coisa certa, e com um pensamento positivo, e se amando, e aceitando tudo o que aconteceu como sendo uma coisa que você não pode mais mudar, mas que você tem sim a opção de recomeçar e fazer tudo diferente, você vai sair do fundo do poço. No fundo do poço, pra gente estar lá, é só jogar. Você se jogou, caiu lá. Agora, para sair, você precisa observar qual vai ser a técnica que você vai usar para sair. Mas enquanto você tá tomando remédio, significa o quê? Que estão jogando para você comida, água, e você não sai do fundo do poço, mas você tá ali. Você consegue se alimentar. Tá na hora agora de chegar aí, ó, unhas nas paredes do poço, minha amiga, e sair dali. E só depende de você. Mas você pode pedir ajuda. Alguém pode jogar uma cordinha ali para te auxiliar nessa saída. E se você está passando por um problema desse tipo e não consegue encontrar a solução, eu indico para vocês fazer o meu treinamento Metamorfose. Eu vou abrir turmas no dia 15 de fevereiro, no dia do meu aniversário, e para participar tem que estar no grupo, que é o grupo de espera. Então clica aqui no primeiro comentário, tem um link direto para o grupo de WhatsApp, vai para lá e faça parte do Metamorfose, porque o Metamorfose já transformou mais de 1000 vidas. Além de todos os vídeos do YouTube, além de todas as consultorias que eu já prestei, mais de 1000 alunas já foram transformadas e impactadas com esse treinamento. E eu espero que vocês tenham algum conselho para deixar aqui para Sandra. Eu espero que realmente ela consiga entender tudo que eu falei aqui e entender mais ainda, né? Que ficar assim entupindo de remédio é fugir da realidade. Não sei se vocês concordam ou não, mas essa é a minha opinião, essa é a minha visão perante todas as doenças, ok? É isso então, um beijo e até o próximo bate-papo, e até a próxima história real, e até o próximo vídeo aqui no canal Silvana Hennica.